E é show. Animadíssimos aqui nessa quinta-feira. E para você que está em casa, bem-vindo, já sabe que a tarde vai ser show, porque hoje nós daremos início aos nossos debates. Então, hoje será o nosso primeiro debate aqui na Rede Brasil de Televisão, na verdade, para a gente pontos de vista diferentes, para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre as campanhas publicitárias do cigarro. Então, eu quero a sua participação, você vai poder ligar no 0 Operadora 11 2578 8000 e participar do nosso debate, tá bom? Fica bem à vontade, se você é a favor, se você é contra, se você tem dúvidas, fica bem à vontade, tá? Hoje receberemos Fabinho Almeida, claro, que é o nosso pipoqueiro de plantão aqui, esclarecendo tudo o que acontece nos bastidores dos famosos. Fernanda Alves, a nossa jornalista, trazendo informações do que está acontecendo no mundo para você. Uma terapeuta holística, nossa convidada de hoje, que é a Kátia Gaia. Então fica atento, vai jogar baralho cigano para você que está em casa. MC Dentinho, teremos funk aqui hoje para animar a tarde também. Alô, Rio de Janeiro, fica atento aí, hein? MC Dentinho. Carlos Castanha, historiador e pesquisador do Núcleo de Educação da USP, vai falar de orientação vocacional. Então fica atento, se tem dúvidas também, já sabe que pode participar com qualquer um dos nossos convidados. Doutora Simone Puras, nossa psicóloga já do programa, todos conhecem, vai falar do cigarro, estará claro no nosso debate. Agnello Pacheco, publicitário, vai defender a divulgação do cigarro na mídia, da propaganda no mercado. Silvio Tonieto, presidente da Unidade Brasileira Associação Mundial Antitabagismo, vai defender a causa de não fumar. Sara Ivan, musical. Então, esses são os nossos convidados. Para você que está no Brasil todo, já sabe que nós vamos começar com o nosso debate e você pode ligar e participar, tá bom? 2578 8000. Nossos convidados de hoje, doutora Simone Puras, nossa psicóloga. Por favor, vem. Bonita de rosto. Bem-vinda, querida, por favor. Agnello Pacheco, tudo bom? Bem-vindo, querido. Bem-vindo. Coisa boa, meu primeiro debate com vocês aqui, adorei. Beleza. Silvio Tonieto, bem-vindo. Bom, Silvio. Bom, né? Bem-vindo, por favor. Esses são os nossos convidados e você que está em casa é o nosso convidado especial, já sabe que pode participar. Primeiro, boa tarde, obrigado a todos vocês. E é um tema que está causando muita polêmica, né, gente? Essa campanha ou não do cigarro. É uma campanha que começou há muito tempo já. Já tem bastante tempo. Você né? anunciou aí que eu ia defender. Não, acho que... As campanhas não vai defender. Eu vou defender o seguinte, o que eu estou dizendo é que meu ponto de vista é que as pessoas imaginam que a publicidade tem a força maior que ela tem. Tá? As pessoas começaram a fumar por causa do cinema. O cinema americano introduziu o cigarro no Brasil. Todo mundo acha famoso? Então, surgiu um negócio muito forte em torno do cigarro, que é muito mais você vê o herói na televisão, o artista. Você vê filmes antigos, perceba claramente que eles acendem o cigarro a cada sessão. E as mulheres principalmente. Então, a publicidade do cigarro está extinta há quase 10 anos. Né? E o que eu sinto hoje é que os fumantes, os que já fumavam, com a publicidade do cigarro, não diminuiu muito. Não. Mas o que eu acho que foi benéfico, principalmente para os jovens homens, rapazes, foi a introdução menor ao vício de cigarro. Mas por outro lado, as mulheres, as moças, as meninas, estão fumando mais do que os jovens. Fumando mais que os homens hoje? É impressionante isso. É assustador. Não sei. Esse é um detalhe e ninguém sabe por quê. O fato é que tem diminuído, as propagandas têm sido importantes, nós tivemos uma redução, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos de 29% para 20%. E segundo entidades internacionais, entidades brasileiras também, que fizeram uma pesquisa no âmbito privado, nós conseguimos, nos últimos 20 anos, uma redução de 36% para 20%. Então, de certa forma, essas campanhas, elas ajudam, elas auxiliam.
e são fundamentais, principalmente, como foi dito aqui, para que não os novos, os jovens em especial... Sim, bonito, né? Porque antes no cinema, antigamente na nossa geração, eles achavam o glamour do cinema. Sabe o que acontece? Há um detalhe importante que as pessoas não estão discutindo. O mundo vive, é um ciclo. Né? A juventude é um ciclo. No passado, nós temos os hippies, os drogados, os filhos de pais divorciados, desquitados, separados. E foi feita uma pesquisa famosa, que pouca gente discute, que o Homério Casa Sanches fez há muitos anos atrás, ouvindo as crianças de 7 anos. E aí eu tive a satisfação de assistir essa pesquisa. E ele falou o seguinte: vai vir uma geração mais séria, voltada para a saúde, voltada para trabalhar mais, querendo casar, ainda não tinha AIDS estourando, querendo casar, e mais voltada para a família. Porque eram os filhos dos desquitados, dos divorciados, que na época dos hippies, dos drogados. Liberal, né? Então hoje nós temos uma juventude mais voltada para a saúde. Mais centrada, né? Mais centrada, mais preocupada em trabalhar. Tem exceções. Claro. Claro que, como tudo é um ciclo, pode ser que os filhos dessa juventude que está aí vão voltar sempre de novo. Você acha que a história se repete, doutora Simone? Então, o que eu percebo, assim, por exemplo, essa influência de comportamento, né? Os pais que eram jovens na década de 60, eles tinham uma educação mais rigorosa. Né? As meninas e as adolescentes, elas não chegavam e não iam para a balada aos 14 anos. Né? Elas dificilmente perdiam a virgindade aos 14 anos. Hoje em dia, você observa adolescentes, porque isso é adolescência, a adolescência vai dos 11 até os 21 anos, né? Por incrível que pareça. Então, assim, essas pessoas, esses jovens hoje em dia, eles têm muito mais acesso a essa questão das drogas, da bebida e do cigarro. O que antes uma menina, antigamente, de 14 anos de idade, ela mal tinha acabado de brincar de boneca, né? Hoje em dia, uma menina de 14 anos de idade, ela está na balada e ela está bebendo. Né? Assim, eu vejo, né, relatos no consultório de pais preocupados, por exemplo, como um pai que ele fez uma viagem de navio, né, e ele fez um pacote e ele pagou para que eles pudessem ter toda a alimentação, bebida, e com ele foi surpreendido pela filha dele tomando uísque, assim, aos 17 anos de idade. Então, quer dizer, que com outros pais não estão tendo acompanhamento também na criação dos filhos? Então, essa influência que eu acho que desse ciclo, nesse aspecto, influencia. Os pais que tiveram, naquela época, uma educação extremamente rigorosa, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, com meu filho eu não vou ser assim, tão rígido, porque meus pais, eles nem deixavam muitas vezes o adolescente participar da conversa, né? Era conversa de adulto. Então, o que acontece? Eles liberaram demais. Então, você observa, né? É algo que acontece, eu acredito que simultaneamente, ao mesmo tempo que existe a geração saúde, a geração que vai para a academia, né? Alimentação saudável, que está, né, muito voltada a isso, também existe esse contraponto, as duas coisas acontecem simultaneamente. Mas há um detalhe, é importantíssimo, que é bom destacar. As mulheres, elas foram para o trabalho e foram para a vida. Deixaram a casa e foram para a luta. Tá? Trabalhar, equilibrar salário, muitas vezes ganhando até mantendo lares. Uma grande maioria trabalhando. E o que aconteceu? Inicialmente, essas mulheres, elas precisavam se produzir. Aí elas começaram a comprar roupa para elas. Foi a época que a moda infantil caiu violentamente. As lojas de moda infantil, de roupa de criança, desapareceram. Porque a mãe comprava uma calça jeans, uma camiseta de aula. Eu vou cuidar de mim, que eu tenho que trabalhar. O que aconteceu? Com o tempo, ela começou a criar um processo de remorso. Então, o peso nela, a consciência, então ela está comprando roupas lindas para os filhos e, ao mesmo tempo, dando liberdade. Liberdade demais. Demais. A questão é essa. Nós temos também falta de limite também nos filhos hoje. E a questão também, vamos concordar, a doença é pediátrica, não existe nenhum inseto que transmita o tabagismo, né? Ele é transmitido pela publicidade. E a questão é essa, por exemplo, no Canadá, teve uma notícia muito interessante que num ponto de venda foi proibido inclusive já a publicidade no ponto de venda do tabaco. Mas ao mesmo tempo você tem ali revistas
pornográficas expostas para todas as idades. E a questão é justamente essa. Segura uma coisa e libera não, mas as outras não são tão prejudiciais. O que nós podemos e não devemos